Pai querido, Deus bendito, eu quero rogar ao Senhor, fala ao nosso coração, diz a nós, ó Deus, o que queres de nós. Nosso entendimento às vezes fica bloqueado, Senhor, fica tapado, e muitas das tuas maravilhas a gente não consegue contemplar. Mas eu rogo ao Senhor que faça isso hoje, que o Senhor nos faça entender e contemplar a grandeza do Senhor, escrita nesse texto. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu acho que você está abrindo Marcos capítulo 14, porque você já sabe como é que é o fio da meada aqui. E nós vamos ler do versículo 12 ao 26. E nós vamos falar a respeito da ceia do Senhor, a ceia instituída por Jesus Cristo. E falar disso me remete ao sermão, um dos sermões pregados por Charles Haddon Spurgeon. E isso há muitos séculos atrás. E ele contou uma história em um desses seus sermões, dizendo que uma irmã, sabendo que no domingo seguinte seria a celebração da ceia do Senhor, então ela disse: essa semana eu vou fazer de tudo para não pecar. E ela se consagrou e gastou tempo orando, e meditava nas Escrituras, e ficava vigiando, ficava olhando para o seu coração não pecar contra o Senhor, e ficava distante das tentações, e lutou toda aquela semana para não pecar contra o Senhor, porque domingo seria o dia da ceia do Senhor. Quando chegou no domingo, ela descobriu que não era a ceia. E aí ela foi para casa chateada, porque tinha gastado a semana todinha vivendo a vida de santidade. Mas não era para ser assim. Não é esse o sentimento da celebração da ceia do Senhor. Não é essa a visão que o Senhor tem a respeito da ceia do Senhor. E talvez, eu nem sei se sou capaz de expor para vocês tudo que envolve a celebração da ceia do Senhor. Mas deixe-me tentar, utilizando o texto de Marcos capítulo 14, versículo de 12 a 26, que eu peço que você acompanhe a leitura comigo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12 e quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhes disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vocês sabem que Marcos tem um propósito bem definido na cabeça, a gente já repetiu isso várias vezes. Ele quer mostrar para os irmãos lá de Roma que aquele Jesus não era como os heróis romanos, que necessariamente postavam-se
como pessoas importantes, como pessoas arrogantes, não necessariamente, não seria como eles como líderes e como governantes que eram autoritários e que governavam por imposição. E que, na verdade, era possível que um homem como Jesus, servo como ele era, fosse completamente, totalmente Deus. E era possível, sim, que aquele fosse o Filho de Deus. E quando Marcos mostra isso na primeira parte do Evangelho de Marcos, ele está preocupado inicialmente em mostrar como ele demonstrou isso, servindo as pessoas com o seu poder. E como ele aproveitou os milagres, os sinais e as maravilhas que ele fazia e que atraía as multidões para ensinar com autoridade. Mas aí vem um momento de transição em que ele começa a dizer para os discípulos: olha, daqui a alguns dias eu vou ser preso, vou ser morto e depois ressuscitarei. Ele repete isso por 3 vezes no período de transição da carta. E então, no capítulo 11, começa aquele momento de maior rejeição a Jesus. E é impressionante poder pensar sobre isso, porque nós estamos falando de alguém que durante 3 anos viaja pelas regiões da Judeia e regiões circunvizinhas, do norte ao sul da Palestina, ajudando pessoas, tendo compaixão de pessoas, ensinando a verdade. E apesar de tudo o que ele faz, quando chega no capítulo 11, os líderes judeus começam a persegui-lo. E no capítulo 11 e 12, todos os grupos de líderes judeus entram em debate com Jesus. E cada vez que o debate vai se aquecendo, vai brotando no coração, ou vai se aquecendo no coração desses líderes, a decisão de prender Jesus à traição e matá-lo. Essa decisão você encontra relatada pela última vez no capítulo 14, versículo 1. Eles queriam fazer isso. De um outro lado, não mais do lado de fora, mas dentro do círculo íntimo de Jesus, havia um grupo de 12 homens que passou todo esse tempo na companhia de Jesus. Mas, por incrível que pareça, eles seriam capazes de abandonar o Senhor Jesus. E um deles seria capaz de traí-lo. E é isso que nós vamos ver nesse momento. É nesse momento da história de Jesus que nós estamos navegando. É nesse momento que nós estamos observando, e é nesse contexto que nós mergulhamos agora para a intimidade do corpo dos 12 discípulos, para ver uma tensão sendo gerada ali dentro. Uma tensão que, de acordo com João capítulo 12, causa uma tremenda angústia no coração de Jesus. E o que nós vamos ver aqui é o drama da ceia sendo exposto em 3 atos. O primeiro ato é a preparação. E no versículo 12, diz que isso aconteceu no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Era naquele dia que começava a festa de 7 dias dos pães sem fermento. Era numa quinta-feira. Naquela quinta-feira, muita gente estava chegando de vários lugares da Palestina para Jerusalém. A população de Jerusalém multiplicava em 5 vezes. Haviam diversas casas que eram já utilizadas e que já eram conhecidas em Jerusalém para serem alugadas para essas famílias que vinham de fora. E vários povoados ao redor de Jerusalém também ficavam cheios de pessoas que hospedavam gente que vinha de fora para a festa da Páscoa. E por que eles vinham para Jerusalém? Porque a lei dizia que eles precisavam trazer um cordeiro todo ano, no período da Páscoa, precisavam trazer um cordeiro ao templo de Jerusalém para ser sacrificado no templo de Jerusalém, e aquele cordeiro sacrificado no templo seria levado para dentro de uma residência onde seria preparada a refeição da Páscoa. Era um negócio muito familiar. Ao contrário de outras festas que aconteciam no meio dos judeus, esta festa era para a família. E a família se juntava nas casas. Às vezes, quando a família era pequena, ela se juntava com uma outra família vizinha. Ou se juntava com a família do dono da casa lá de Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa. E era naquele dia, naquela quinta-feira,
que o templo estava lotado de pessoas carregando pequenos cordeiros para serem sacrificados. Naquele dia, os discípulos chegaram para Jesus como assim faziam os discípulos dos rabinos judeus. Era natural que os discípulos preparassem a Páscoa, que seria conduzida por um rabino e na família do rabino. E assim então Jesus diz, os discípulos dizem, Senhor, onde quer que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Jesus então passa uma orientação para os discípulos. E a orientação de Jesus era que eles fossem à cidade e quando eles estivessem entrando na cidade, um homem carregando um pote de água ou um cântaro de água viria ao encontro deles. Isso não era uma coisa comum. Talvez vocês vão achar isso estranho, mas quem ia pegar água na fonte eram as mulheres. Eu não sei quantos aqui são do interior e sabem o que quer dizer pegar água na fonte. O Dejaci sabe, a irmã Rosa ali, irmão Luiz, rapaz. Olha aí, tem mais gente aqui do interior do que a gente pensa. Então vai pegar água lá na fonte, o pessoal bota alguns usam potes, outros pegam baldes e colocam na cabeça, em cima da rodia, e vão pegar água na fonte. Naquele tempo não era diferente, e as mulheres, só que as mulheres é que faziam esse serviço de pegar água na fonte. Não era comum ver um homem carregando um cântaro de água, mas Jesus diz, quem vai pegar vocês, quem vai se encontrar com vocês é um homem carregando um cântaro de água. Isso já ajudaria, considerando que a cidade, as ruas de Jerusalém estavam lotadas de pessoas, e se Jesus dissesse assim, olha, você vai encontrar um homem com um gorro vermelho, era difícil identificar quem seria essa pessoa, mas um homem com cântaro com água, era uma coisa tão rara, que na hora que eles entrassem em Jerusalém, eles reconheceriam essa pessoa que estaria ali na entrada. E de fato aconteceu. E a orientação de Jesus é que eles procurassem, que esse homem com cântaro levaria eles até a casa, e o dono dessa casa, ao vir se encontrar com ele, deveria ouvir os discípulos perguntando, o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes? A palavra que aparece originalmente é cenáculo. Havia um hábito também, era comum também, para famílias que moravam distantes de Jerusalém, como eu disse, chegar a Jerusalém e alugar casas. E quando esse homem carregando um cântaro aparece em cena, ele com certeza trata-se do escravo. Então, se ele é um escravo ou um servo, ele trabalha para alguém que tem bastante dinheiro. E o texto continua dizendo que assim foram, e então os discípulos encontraram com o homem, o dono daquela casa, e a palavra de Deus diz no versículo 15, que aquele dono mostraria uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. E ali vocês devem fazer os preparativos para nós. Se é difícil hoje você encontrar pessoas que têm condições de morar numa casa de 2 pavimentos, você imagina isso no primeiro século em Jerusalém. Então você também tem que imaginar o padrão de vida, ou o padrão econômico que tinha essa pessoa, o dono dessa casa. E era no andar superior, onde você tinha um espaço que era como se fosse uma grande copa, que também era utilizado como casa de hóspedes, onde as pessoas também dormiam. E ali eles deveriam preparar a Páscoa. Como assim preparar a Páscoa? Acontece que o dono da casa tinha arrumado a mobília, então deveria haver uma mesa enorme ali naquele primeiro andar, e onde os discípulos sentariam ao seu redor. Mas quem ia fazer as refeições eram os discípulos, que a gente sabe por Lucas, que era Pedro e João. Provavelmente o que Pedro e João iam fazer era pão sem fermento, ele ia preparar ervas amargas, eles iam preparar o que os hebreus ou os judeus devem chamar de harosset,
que é um tipo de, é uma espécie de lama, parece que você vai, se você olhar para o bicho e procurar esse troço na internet, no Google, você vai perceber que ele parece uma lama de barro. Mas é muito doce, porque é feito de diversas uvas, e ele compensava essas ervas amargas. E havia principalmente o prato principal, que era o cordeiro que havia sido sacrificado durante o dia no templo de Jerusalém. E ali você tinha a ceia preparada por Pedro e João para Jesus e os 12, refeição essa que aconteceria mais tarde. Agora, é interessante notar a declaração que existe no final do versículo 16. E encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Orientações bem específicas, bem dadas. Eu refletindo sobre isso, eu pensei, bom, as orientações não parecem ser nada demais. Eu não sei se vocês concordam comigo. Jesus se cercou de certos cuidados para que as pessoas pudessem identificar claramente o homem que entraria naquela casa. O homem que estaria na entrada da cidade. Jesus tinha orientações, provavelmente ele fez contato prévio com o dono da casa e reservou a casa. Mas Jesus tinha esse negócio de que ele andava sempre com os discípulos sempre andavam com eles. E parece que Marcos mostra que Jesus tinha um certo controle sobre as situações. Vocês lembram dele entrando em Jerusalém? Um pouco mais atrás, lá no início da semana, no domingo anterior. Quando ele entra em Jerusalém, ele diz, olha, vocês vão no povoado, lá vocês vão encontrar uma jumenta com um jumentinho, você vai falar com o cara, e o cara vai perguntar isso para vocês, vai perguntar o quê? Porque vocês estão pegando o jumento e vocês vão dizer, o mestre está pedindo. O nível de controle que Jesus tinha de toda a situação, vocês conseguem perceber isso? Não parece ser tão simples assim como a princípio eu imaginei. Parece que Marcos está querendo mostrar como Jesus era cuidadoso e tinha controle, e ele sabia do que estava acontecendo. Nós estamos falando da quinta-feira que precede a morte dele, do dia anterior. Na cabeça de Jesus nesse momento, enquanto Pedro e João estão preparando o cordeiro, estão preparando as ervas amargas, estão preparando aquele prato que parece uma lama de frutas, que eles estão preparando o pão sem fermento, que eles estão separando o vinho. Nesse mesmo horário, amanhã, eu estarei morto, eu estarei crucificado. Você pode entrar na cabeça de Jesus agora. Como você ficaria se soubesse que são as últimas 24 horas antes da sua morte? Antes de você sofrer uma morte cruel e brutal? Você ficaria tranquilo, dizendo, não, você vai fazer o seguinte, vai ali na cidade, vai encontrar um homem com cancro, fala com ele, tem uma casa, em cima, lá você prepara a Páscoa. Jesus, ele não estava sendo levado como um gato para tomar banho, como se ele estivesse se agarrando tudo para não ir para a cruz. Ele estava caminhando em direção da cruz. Ele olhava para a cruz e dizia, é para lá que eu vou. Esse é o propósito. E está tudo sob controle. Tudo está muito bem administrado. E Marcos quer deixar isso muito claro para os leitores. Meus queridos, Jesus, ele estava reconhecendo que até aquele momento ele precisava cumprir toda a Escritura. E na Escritura havia orientações para a realização da Páscoa. E o que os discípulos fizeram foi exatamente o que está escrito em Êxodo capítulo 12. Quando, na véspera da libertação do povo do Egito, eles celebravam, eles prepararam a Páscoa, assim como os discípulos estão preparando a Páscoa na véspera da libertação do novo povo de Deus do pecado. Está se repetindo a história de Êxodo capítulo 12. E uma recontagem da história está sendo feita por Jesus. Jesus está mostrando a mesma história da libertação do Egito, mas agora com um sentido muito mais profundo. A libertação que está sendo proposta aqui é uma libertação que será necessária, útil para um povo novo, mas imenso, não só de Israel. E uma libertação que não simplesmente vai tirar deles a aflição do tempo da escravidão, em que eles carregavam pedras enormes para a construção das pirâmides. O
que está em jogo aqui é algo muito mais sério, mas Jesus está puxando o fio da meada, porque Jesus diz: nós iremos preparar uma Páscoa hoje, como todo judeu prepara a sua Páscoa desde o dia que ele foi chamado a sair do Egito, para ser livre lá do Egito. Nós estamos repetindo isso. Nada do que está acontecendo aqui está fora do meu controle. Eu estou cumprindo tudo o que eu deveria cumprir. Sabe, queridos, está certo de que Deus está no controle, não implica que você não vai esperar uma dor. Não implica que você necessariamente vai acreditar que Deus vai tirar a dor que você iria passar. Mas você sabe que essa dor vai ser medida. Não passará do limite que Deus vai estabelecer. A espera de que algo será doloroso não pode tirar de nós a certeza de que Deus ainda estará lá, no meio da dor, controlando tudo. Deus estará lá, no meio da dor, controlando tudo. Está complicado de enxergar que Deus está trabalhando. Você não tem a mínima ideia do que Deus está fazendo enquanto você está no meio da dor. Normalmente a dor, ela tem um efeito, ela tem uma capacidade de colocar escama nos olhos para que as pessoas não percebam que Deus está agindo, que Deus não está parado e que Deus não perdeu o controle. Jesus agiu como nós devemos agir quando estivermos numa expectativa de que vamos sofrer alguma coisa. Jesus agiu como devemos agir quando ouvirmos de um médico que não existe mais muito tempo para seu ente querido falecer, que não há nada mais a fazer. Jesus agiu como Ele espera que a gente haja quando nós estivermos na expectativa de que vamos perder o nosso emprego. Jesus agiu como nós deveremos agir quando estamos na expectativa de que uma coisa tremendamente dolorosa virá sobre nós. E o que Jesus fez? Continuou fazendo o que tinha que ser feito, confiando que havia controle sobre tudo aquilo, e nada estava fora do controle do Senhor. Sabe, às vezes nós temos tanta certeza que os nossos planos e os nossos sonhos nos farão felizes. Um casamento, um filho, um emprego, um cargo público, um novo amigo. A gente tem tanta certeza, tanta convicção que isso nos fará feliz, que perdemos a oportunidade de nos deleitar em que Deus já tem um bom plano feito para nós. Perdemos a oportunidade de nos deleitar disso. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Deus tem um plano muito bom para nós, porque Ele age em todas as coisas para o nosso bem. E Ele tem planejado para nós algo que certamente nos ajudará a ter a maior alegria que alguém pode ter, ser alguém parecido com Cristo Jesus. E quando nós olhamos para isso, olhamos para o Senhor fazendo isso, agindo assim e planejando tudo para o nosso bem, nós temos paz. Nós ficamos tranquilos com aquilo que acontece conosco. Mas sabe o que vai atrapalhar você? É quando você achar que um site de pornografia vai fazer melhor por você do que Deus é capaz de fazer. É quando você achar que aquele dinheiro, fruto de corrupção, vai fazer você mais feliz do que os planos que Deus tem para você. É quando você acha que se enveredar pelo crime vai fazer com que você receba e goze muito mais prazer do que Deus é capaz de dar para você, do que os planos de Deus são capazes de dar para você. Jesus, Ele não buscou atalhos, Ele continuou caminhando, mesmo sabendo que as próximas 24 horas seriam as piores 24 horas do seu tempo aqui na terra. Ele continuou planejando aquilo que tinha que ser feito, e Ele continuou executando o plano que Ele havia feito. O nosso planejamento não pode parar com a dor. O nosso planejamento não pode parar por causa do sofrimento. Aquilo que determinamos que precisava acontecer, aquilo que planejamos fazer para glorificar a Deus, não pode parar porque estamos sentindo dores, ou porque estamos com medo de sentir dor.
A maneira de você lidar com Deus, que tem um planejamento para nossas vidas, que tem tudo sob controle, a providência de Deus, que cria todas as coisas que você conhece, que mantém essas coisas funcionando, mas que fica delineando os passos para que essas coisas aconteçam no dia a dia, deve trazer ao nosso coração uma paz, uma segurança tremenda, que não pode ser substituída por qualquer sonho que você tenha. Entenda bem, meus queridos, os planos do Senhor são melhores do que os sonhos que nós podemos ter. Não é errado você sonhar com algo, o que é errado é você achar que Deus tem que realizar o seu sonho. Não é errado uma criança pedir para o pai todos os dias para comer chocolate de manhã, tarde e de noite. Não é errado. Errado é essa criança ficar chateada porque o pai não dá. Porque o pai entende que existe um plano de alimentação melhor para ela. O Senhor Jesus não estava preocupado se o planejamento para a vida dele nas próximas 24 horas seria doloroso e, portanto, precisaria fazer um atalho. Sabe o que nós deveríamos fazer diante do controle de Deus? Não é por que, Senhor, está acontecendo isso. Deveríamos perguntar como os discípulos perguntaram: Senhor, o que é para a gente fazer? O que é que o Senhor espera que a gente faça? Aonde nós iremos, Senhor, e prepararemos a ceia do Senhor? Essa é a pergunta correta. Quando você está numa expectativa de que pode sofrer. Quando você está com medo de alguma coisa. A pergunta não é: Senhor, por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou angustiado assim? Por que eu estou tão desanimado? Pergunta errada. Pergunta correta: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque independente do que eu estou sentindo, vou fazer o que o Senhor mandar. Alguém que anda assim, ele consegue andar com passos muito mais firmes do que aqueles que são levados pelos seus sentimentos. Do que aqueles que são conduzidos para, se eles estão empolgados, então eles fazem muito bem. Se eles estão tristes, então não fazem muito bem. Se eles estão desanimados, eles não agem. Não, o Senhor, Ele está dizendo, independente do que você está sentindo, por maior que seja a angústia do seu coração, a pergunta que você tem que fazer para Deus não é por que eu estou assim. A pergunta que você tem que fazer para o Senhor: Senhor, onde que o Senhor quer que a gente vá e prepare a ceia para o Senhor? Onde o Senhor quer que a gente vá e faça aquilo que o Senhor quer que a gente faça? Qual é o ministério que eu tenho que exercer? É isso que o Senhor está dizendo para você. Como é que você pode usufruir disso? Que tal se você planejasse o seu dia, planejasse o seu futuro, concentrado em exaltar o reino de Deus e exaltar o nome do Senhor? Que tal se você replanejasse sua vida? Que tal se você responder às situações normais do dia a dia, se preocupando não em como evitar aquele sofrimento, mas se preocupando em como explorar aquela situação para ter prazer em obedecer ao Pai? Que tal se você mudasse a sua mentalidade? E no meio do sofrimento, e no meio da angústia, o teu prazer fosse dizer assim: apesar de tudo que eu estou vivendo, Pai, eu estou feliz por agradar o Senhor, por ouvir o Senhor me dizer: é isso, meu filho, que eu quero que você faça, e ter feito o que o Senhor mandou. Porque na outra ponta haverá um Deus dizendo: tu és o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Quando você está diante de uma situação que causa angústia, que causa medo, você ocupa sua mente pensando no que você pode sofrer? Ou em como você deve obedecer ao Pai? O Salmo 119, 165 diz: grande paz tem aqueles que amam a tua lei, para eles não há tropeço. E Jesus disse aos seus discípulos, nesta ocasião, porque antes dessa refeição ele lavou os pés dos discípulos, e quando ele terminou de lavar, ele disse em João capítulo 13, versículo 17, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. O que é que nos faz feliz? Praticar aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. O que é que nos traz paz? Amar a lei do Senhor, amar a palavra do Senhor. Bom, você pode procurar outros jeitos de buscar paz, mas isso tudo é frajuto, tudo é do Paraguai. Eu quero dizer para os nossos irmãos do Paraguai que é um jeito de nós falarmos aqui no Brasil, não tem nada a ver com... deixa para lá.
mas o primeiro ato terminava e um segundo ia começar. Porque depois que Jesus, os discípulos prepararam a ceia, durante aquele dia, diz o versículo 17 que ao anoitecer, começaria um segundo ato. O ato da traição. Por que ao anoitecer? Era o pôr do sol que começava a sexta-feira judaica. Os judeus, eles contam o dia a partir das 18 horas nossas da tarde. E então a sexta-feira começa para os judeus às 6 horas da tarde. E quando o sol se pôs, para eles era a sexta-feira da Páscoa. Era o dia de realizar a refeição da Páscoa. Era o segundo dia da festa dos pães sem fermentos. E nesse segundo dia era realizado a refeição da Páscoa, naquela noite. E aí então havia um ritual que era praticado, e aquela refeição começava justamente com o líder daquela família contando a história de Êxodo capítulo 12. Como tudo aconteceu naquela noite. Como as pessoas preparavam as refeições, como era a vida. Como era a vida do povo de Israel, do povo hebreu. Os pães asmos eram chamados de pães da aflição, porque eles lembrariam de toda a aflição que eles passaram no Egito. Aquele troço, purê aquela gororoba que era feita com as frutas. Eles tinham uma coloração avermelhada e lembrava muito o barro que eles amassavam lá no Egito para construir as pirâmides. Enfim, o cordeiro sobre a mesa deles fazia com que o líder lembrasse que naquela noite eles passaram nos umbrais da casa o sangue que protegeu as famílias do anjo da morte que passou por todas as casas do Egito e foi matando o primeiro filho de cada família. Sim, começava a ceia com aquilo. Na verdade, a ceia, aquele momento em que eles iniciavam, em que o sol se punha, eles estavam ao redor da mesa, a primeira coisa que se fazia era isso. Então, se tomava o primeiro copo de vinho de uma sequência de 4 copos que seria tomado naquela noite. Cada vinho daquele tinha uma bênção que era declarada. E depois daquele primeiro vinho, eles começavam a cantar os salmos 113 a 115. E se você der uma olhada na sua Bíblia, no Salmo 113, você vai ver algumas declarações, do 113 ao 115, algumas declarações que lembram muito o que está acontecendo aqui. Veja o 113, versículos 5 e 6, que diz: quem é o Senhor? Quem é como o Senhor, o nosso Deus? Que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. E Jesus ali presente, era uma manifestação de Deus, que do céu desceu e habitou no meio de nós, e por isso que era chamado de Emanuel, Deus conosco. No Salmo 114, no versículo 1 e 2, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. Uma declaração da libertação do povo do Egito, e que naquele momento ficaria marcado na mente da igreja como um tempo de libertação do pecado. O Salmo 115, versículo 17 e 18, que diz: os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, aleluia. Isso você pode imaginar sendo cantado pelo próprio Jesus ali junto com seus discípulos. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas eu não sou daquele que fica morto, eu sou daquele que vive e bendiz o Senhor. Aqueles hinos cantados no início da ceia traziam para o coração de Jesus e dos discípulos grande esperança, queridos. No entanto, num dado momento da celebração,
E você não pode imaginar a celebração da ceia do Senhor acontecendo aqui, como acontece aqui no domingo. Que a refeição em si dura alguma coisa em torno de 30 minutos. Você deve pensar aqui em horas e horas, esse pessoal ao redor da mesa, comendo, louvando, declarando bênçãos ao Senhor. A refeição era suspensa por 4 vezes. Perdão, a refeição era suspensa 2 vezes. No segundo e no terceiro cálice de vinho. E na hora que aquela reunião era suspensa, com o cálice de vinho, eles voltavam a adorar ao Senhor, proclamar as suas maravilhas e declarar as bênçãos do Senhor. Mas aí, em dado momento, Jesus, ele dá um susto no pessoal. Dá um susto nos discípulos, porque no versículo 18, ele diz: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Isso não é agradável de você ouvir no meio de uma celebração da ceia. Você pode imaginar como Jesus foi um estraga-prazeres aqui, né? Todo mundo feliz, cheio, coração cheio de esperança. Jesus diz: pois é, mas tem um negócio que eu tenho que dizer para você. Certamente, em verdade vos digo, um de vocês vai me trair. E existe traições e traições. Jesus usa aqui uma expressão de que quem vai traí-lo é alguém que come comigo no prato. Eu serei traído por alguém que é íntimo a mim. Eu serei traído por alguém que caminhou comigo o tempo todo. Por alguém que comia as coisas que eu comia. Sim, eu serei traído. Eles ficaram tristes com o que Jesus disseram. E 1 a 1, diz o versículo 19. Se foi 1 a 1, quem disse que com certeza não sou eu? Judas. Judas, ele teve a hipocrisia, o cinismo, de na hora que chegou a vez dele, ele diz assim: não sou eu. E quando Judas diz isso, e os discípulos dizem isso, Jesus repete: é um dos 12. Alguém que come comigo no mesmo prato. Uma declaração que ecoava o que dizia no Salmo capítulo 41, versículo 9: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Jesus, trazendo à memória o que dizia no Salmo 41, diz: olha, o cara que está nessa mesa, e que faz parte desse círculo íntimo, com quem me relacionei, e que não existe nenhum homem com quem me relacionei com a intimidade que eu relacionei com vocês, pois um de vocês será o traidor. Jesus não diz o nome, mas Jesus ressalta a qualidade da pessoa que vai traí-lo. Ele vai dizer: quem vai me trair não é um chefe de sacerdote. Quem vai me conduzir para a prisão, quem vai preparar a situação para que eu seja preso, não é um rabino, não é um mestre da lei, não é um fariseu, não é um saduceu, não é um herodiano. Quem vai fazer isso é um cara que come comigo todo dia. É um cara que se beneficiou com minha vida durante os últimos 3 anos e meio. Que sempre esteve ao meu lado. É esse o que irá me trair. Ele repete, ou ele destaca aqui, o que vai acontecer porque está escrito. No versículo 21, o Filho do Homem ele vai ser preso por traição, porque já está escrito que vai ser assim, porque já estava definido que ele seria preso e que ele seria morto. A palavra do Senhor diz em Êxodo capítulo 12, versículo 46, vocês a comerão na sua casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos será quebrado. Isso lembra alguma coisa para você? Quando Jesus estava na cruz, os 2 ladrões tiveram os seus joelhos quebrados para que sucumbisse à morte, mas antes que fossem fazer isso com Jesus já havia falecido, e não foi necessário fazê-lo. Isaías 53:5 diz que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Isaías,
já sabia, já declarava o que ia acontecer com Jesus. Salmo 22 diz que dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. E Zacarias capítulo 12 diz: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aqueles que transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Sim, as profecias já diziam que ia acontecer. Judas estava traindo Jesus, mas o que estava acontecendo ali não era uma coisa que havia escapado do controle de Deus, mas fazia parte do plano de Deus. Porém, apesar de estar escrito que seria assim, ai de Judas, porque decidiu fazê-lo. Vai ser necessário que isso aconteça, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Jesus estava olhando na cara do traidor, e sem nenhum receio de encará-lo e confrontá-lo, e para dizer: o Filho do Homem vai ser traído, mas é melhor que esse que vai me trair nem tivesse nascido. É ruim para você ouvir isso de um vizinho, do cara que bate você no trânsito. E se você ouvir isso de Jesus, você entende bem. Jesus confrontou Judas e trouxe a ele a realidade, a responsabilidade. O que Judas fez estava escrito, mas a responsabilidade do que Judas ia fazer era completamente dele. Meus queridos, essa cena tem diversas lições para nós. E eu aprendo aqui com Jesus um segredo para lidar com a traição. É trazer a alegria de ver cumprir o plano que glorifica a Deus, mais do que a tristeza de ser traído. O Senhor, Ele equilibrava bem. Eu estou sendo traído, e João capítulo 12 diz que ele estava angustiado por causa disso. Eu serei traído. Mas a minha alegria é porque o que está acontecendo aqui vai glorificar o Pai, porque o Pai já havia prescrito que seria assim. É assim que você trata as pessoas que lhe tratam mal? Quando as pessoas ofendem você, quando as pessoas são injustas com você, quando você olha para o seu pai é injusto com você, seu patrão é injusto com você, o cara lá do trânsito que se envolveu no acidente com você, que foi culpado e que botou culpa em você, a sua esposa que não tratou você como você queria, o seu marido que não tratou você como você queria, é assim que você trata ele. Você se alegra pelo fato de que a sua atitude vai glorificar o Senhor, muito mais do que a tristeza de estar sendo traído por alguém? Esse exemplo que Jesus está dando é fantástico. O controle de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal, sobre aqueles que fazem mal, não tira de nós a responsabilidade do que nós fazemos. Era necessário que quando Jesus fosse morto, ele fosse morto à traição, seria necessário que ele fosse injustiçado nos tribunais dos judeus e nos tribunais de Roma. E ser injusto nos tribunais é pecado, e trair é pecado, mas Deus consegue controlar até o pecado das pessoas, a maldade das pessoas, para cumprir um propósito que Ele tem. Deus é soberano, inclusive sobre o pecado. Deus, Ele tem controle, limita tudo o que acontece e usa todas as coisas, inclusive o pecado. Deus não simplesmente age apesar do pecado das pessoas. Deus também age usando o pecado das pessoas. Se alguém decidir cometer um pecado, Deus vai disciplinar quem pecou, mas é capaz de usar o seu pecado para abençoar a vida de uma outra pessoa que é fiel a Ele. E o Senhor usou o pecado de Judas para abençoar a minha vida e a sua vida com a morte do seu filho na cruz. Porque Deus é soberano. Não tem time perdendo do lado de Deus. Por mais que o contexto pareça mostrar isso. Mesmo que para Deus o mal seja só aquilo que é permitido, só aquilo
que ele admite que aconteça, é razoável que você fique indignado. Mesmo Jesus sabendo que Judas iria traí-lo e não tinha jeito. Em João capítulo 17, diz que nenhum dos 12 se perdeu, exceto o filho da perdição, porque já estava escrito que seria assim. Apesar disso, não fugiu do coração do Senhor Jesus a indignação pelo pecado de Judas. Apesar de saber que Deus estava controlando tudo, ainda assim o Senhor confronta. Apesar de saber que o governador que nós temos, que o prefeito que nós temos, que o presidente que nós temos, é uma autoridade estabelecida com Deus, é necessário que a gente fique indignado cada vez que um desses homens faz aquilo que é injusto. E podemos sim declarar que não concordamos com aquilo que está sendo feito. Podemos sim ficar indignado quando nós vemos uma pessoa agredindo uma mulher perto da gente. Podemos sim ficar indignado quando vemos o pecado sendo realizado perto de nós. E podemos chegar e dizer para essa pessoa, isso é pecado. Você não poderia estar batendo nela. Você não poderia estar roubando esse dinheiro. Você precisava ser autêntico como autoridade. Mas ainda assim, nós sabemos que tudo isso está no controle do Senhor. Aquele acidente está no controle do Senhor. O Senhor vai cuidar daquela mulher agredida. O Senhor vai cuidar das autoridades. E o Senhor estabelecerá a justiça que Ele bem quiser. Meus queridos, nós só conseguimos enxergar o mal porque estamos diante de um Deus que é santo. E aqui é interessante porque quem está dizendo que Judas está errado é Jesus. É o próprio Filho de Deus. O único que tem autoridade de dizer o que é certo e o que é errado. Sabe, eu não sei se tem algum ateu aqui ou um agnóstico que está ouvindo. Mas sem Deus não faz sentido você julgar qualquer coisa certa ou que é errado. Alguém vai dizer assim: pedofilia é pecado. Mas muitas vezes, aqueles que estão declarando que pedofilia é pecado, estão incentivando crianças de 5, 6, 7 anos, nas escolas, a ouvirem sobre sexo e serem manipuladas sexualmente. As mesmas pessoas. O que diremos diante dessas coisas? Quem está ditando o que é certo e o que é errado aqui? Só existe sentido em falar de certo e errado se tiver alguém que seja absolutamente justo, absolutamente conhecedor de todo o bem, de todo o mal, para dizer, eu digo que isso é errado. Eu digo de fato que homossexualismo é errado. Deus pode dizer isso. Por mais que eu seja capaz de ser amigo de um homossexual, por mais que eu seja capaz de ajudar o homossexual, por mais que eu seja capaz de não ficar ofendendo ele por causa da sua homossexualidade, por mais que eu não faça isso, mas o Senhor está dizendo que tal atitude é pecado. Por mais que pareça certo, ideologia de gênero, você está dizendo ideologia de gênero é pecado. E quem diz isso é Deus. Deus é que estabelece o que é certo e o que é errado, não somos nós. E se não tem um Deus para dizer o que é certo e o que é errado, então ninguém pode dizer mais isso. Quem é justo? Quem é sábio o suficiente para dizer? Senão o Senhor. Eu sei que às vezes fica povoando a cabeça da gente assim, poxa vida, por que Deus colocaria nos seus planos que Judas seria usado para trair Jesus? Por que Deus colocaria nos seus planos escolher um homem na face da terra para ser o traidor? Eu diria, a pergunta está errada. Cada um deveria se preocupar com sua parte no negócio. Essa parte da escolha é a parte de Deus, e não adianta a gente querer discutir com Deus. Deus que colocou qual é a nossa parte. Crer no Evangelho e nos arrependermos do nosso pecado. Se você fizer isso, você será salvo. Nós temos que preocupar com a nossa parte. Às vezes, a nossa inteligência, tão limitada como é, começa a pensar assim, não faz sentido eu ficar me preocupando em crer e me arrepender, se Deus, na sua soberania, já começou a definir quem vai ser salvo e quem não vai ser. Eu disse, é errado você pensar assim, porque a sua cabeça é limitada, a sua sabedoria é limitada, e você não consegue perceber o que Deus está dizendo.
que é sua responsabilidade tomar a decisão de segui-lo. É sua responsabilidade se arrepender do seu pecado. Você pode dizer: Senhor, ajuda-me a lutar contra o meu pecado, ajuda-me a lutar contra a minha preguiça, ajuda-me a lutar contra o meu orgulho, ajuda-me a lutar com a imoralidade. Você pode pedir isso, orar ao Senhor, mas você nunca vai poder dizer: eu não fiz isso porque Deus não me ajudou. O Senhor sempre vai dizer para você: você poderia ter feito. Se você tivesse dito: eu nunca farei, eu teria dado a você a autoridade e o poder para não fazer. A gente fica muito, principalmente quando tem dificuldade para aceitar e compreender a soberania de Deus em tudo, inclusive na salvação. Fica gastando tempo se preocupando se Deus escolheu, se Deus não escolheu. Isso não é preocupação nossa. Isso é preocupação de Deus. A minha preocupação é crer no Evangelho, ler o Evangelho, buscar o Evangelho, crer no Evangelho e praticar o Evangelho. Faz isso e pronto, Deus vai estar abençoando você. Essa é a nossa preocupação. Que tal decidir dizer, quando você for maltratado: isso ainda servirá para o meu bem? Que tal dizer, quando alguém roubar alguma coisa sua: isso ainda servirá para o meu bem? Que tal você dizer, quando o seu filho não obedecer você, quando o seu filho se rebelar contra você: isso ainda servirá para o meu bem? Que tal se o seu pai, sua mãe foi injusta com você, e você dizer: isso ainda servirá para o meu bem? Que tal se você for demitido e dizer: isso ainda servirá para o meu bem? Que tal você sempre dizer: eu sei que isso vai resultar para algo precioso na minha vida? Você tem conseguido ficar indignado, querido, com a injustiça que tem acontecido à sua volta? Ou será que você fica indignado com o que as pessoas fazem contra você, muito mais do que com as pessoas fazem contra Deus? Eu acho que seria bom que nós tivéssemos um propósito de sempre buscar conviver com pessoas e ajudar as pessoas a fazer aquilo que é reto. Mas então nós estamos indo para o último ato. E nesse último ato, nós vamos para o último cálice daquela noite. Lembra que eu falei que eram 4 cálices? 4 cálices que cada um deles trazia uma bênção. Em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 6 a 8, haviam 4 bênçãos declaradas ali. Uma das bênçãos é que Deus tiraria o povo do Egito, havia tirado o povo do Egito. A segunda bênção, que ele havia libertado Israel da escravidão. A terceira bênção, que ele havia redimido através do seu poder. E a quarta bênção, que ele firmaria um novo relacionamento entre Deus e o seu povo. 3 ou 4 promessas ali. E agora a última promessa do último cálice é aquele momento em que Jesus toma a frente para celebrar uma ceia como nunca os discípulos haviam visto. E o Senhor Jesus disse, enquanto comia, no versículo 22, tendo pego o pão, deu graças, partiu e falou: isto é o meu corpo, tomem, isto é o meu corpo. Ele diz: olha, Jesus acabou de mudar o roteiro, porque nessa hora, era a hora que o líder da família levantava o pão e dizia: este é o pão da aflição do povo de Israel no Egito. Todos os anos eles viram os chefes das famílias declarando isso. Nesse momento da ceia, eles levantavam o pão e diziam: este é o pão da aflição que os nossos pais viveram no Egito. Mas nesse momento Jesus levanta o pão e diz: este é o meu corpo. Não mais o pão da aflição. Não mais vocês lembrarão do pão sem fermento como o pão da aflição. Agora vocês vão lembrar do pão sem fermento como sendo o meu corpo que eu estou oferecendo por vocês, como diz o Evangelho de Lucas. Este é o meu corpo que eu estou doando a vocês. Um significado muito mais profundo.
Eu sei que na história da igreja, em alguns momentos e até hoje, alguém chega a pensar que Jesus estava dizendo que aquele pão era de fato o corpo de Jesus, mas acredite, se você leu João capítulo 6, você sabe que nenhum judeu se sentiria confortável em comer algo que ele sabia que havia se transformado no corpo de alguém. Bom, eu acho que nem você. Quando ele diz este é meu corpo, está dizendo isto simboliza o meu corpo. Jesus está à véspera do sacrifício. Quando havia sido declarado, lá em Êxodo capítulo 12, na quinta-feira, à noite, o líder dizia, esse pão é o pão da aflição que vivemos durante todos esses 400 anos aqui no Egito. Agora, naquele mesmo horário, Jesus estava dizendo, esse pão tem um novo sentido. A véspera da libertação definitiva do pecado, esse pão tem um novo sentido. Esse pão representa o sacrifício perfeito, que não vai precisar mais ser repetido ano a ano. É o meu corpo que eu estou oferecendo por vocês. E depois de haver dado graças, e depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice, o último cálice daquela noite, deu graças, deu aos discípulos, e eles beberam. E quando eles beberam, eles ouviram Jesus dizendo, isto é o meu sangue da aliança. Alianças forjadas com sangue no Oriente Antigo eram alianças de vida ou morte. Se eu não cumprir essa aliança, eu morrerei, mas se eu cumprir, eu viverei. Era assim que funcionava a aliança naquele tempo. E o Senhor está dizendo aqui, eu estou propondo uma nova aliança com vocês. E essa aliança é assinada com o meu sangue. E se você assina aliança comigo, você não morre mais. Mas se você não cumprir a aliança, ou se você não viver essa aliança comigo, você morrerá. Quando Jesus falou isso, este é o meu sangue da aliança. Era isso que ele estava declarando nas entrelinhas para os discípulos. E quando... lá em Êxodo capítulo 24, versículo 8, o povo de Israel estava no Egito. O sumo sacerdote Moisés, aspergiu o sangue sobre o povo de Israel. E disse lá, este é o sangue da aliança entre nós e Yahvé, e Deus. E este é o sangue da aliança. E isso aconteceu lá no deserto, quando estabeleceram a aliança com Deus. Uma aliança baseada na própria lei. E ali o sangue foi aspergido. E agora não tem 12 tribos. Agora tem 12 apóstolos. Porque uma nova aliança está sendo realizada com um novo povo. Uma aliança completamente diferente da primeira. E uma aliança que apontava para algo muito precioso, enquanto a expectativa de Israel, na aliança que foi feita com ele, era de que se estabelecesse um reino aqui na terra, em que esse rei viesse conduzir Israel à libertação completa. Essa nova aliança levantava os olhos dos apóstolos para dizer assim, há um outro reino, ou melhor dizendo, há uma nova perspectiva do reino, porque é a última e a vez que eu estou tomando um vinho com vocês, porque da próxima vez que vocês tomarem o vinho comigo, vai ser lá nas bodas do Cordeiro, quando o reino for estabelecido. Eu não sei, há tanta coisa preciosa para ser dita. Quando terminou aquela ceia, eles cantaram um hino, diz o versículo 26, antes de sair para o Monte das Oliveiras. Havia um conjunto de salmos que começavam no Salmo 113 e terminavam no 118. Eu não vou poder chamar a atenção de vocês para tudo que diz esses salmos, mas há tantas coisas preciosas ditas lá e que tem tudo a ver com o que eles estão vivendo. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou então o Salmo 118 que dizia, não morrerei, mas ficarei para anunciar, vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-nos todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. As palavras do Senhor
que era da palavra do Senhor, que eram ecoadas naquele momento, diziam para eles: não vai acabar. Eu gostaria muito que vocês lembrassem amanhã, a esse horário, vocês não me terão mais com vocês, porque amanhã, antes do sol se pôr, eu estarei sepultado, e José de Arimateia irá até o sepulcro, e verá que vocês estão chorando por causa de mim no sepulcro, e ele vai dizer: levantem-se, porque está começando o sábado. Então amanhã, essa hora, eu não estarei mais com vocês, mas eu gostaria muito de lembrar para vocês, que eu não estarei morto, porque eu viverei para anunciar os feitos do Senhor. Jesus queria que eles ficassem atentos e soubessem que aquela história não havia acabado ali. Meus queridos, o Senhor está propondo uma aliança para ser feita conosco, e a ceia do Senhor vai nos lembrar dessa aliança. Essa aliança propõe um relacionamento com um Deus, a quem você adorará, e adorará somente a Ele. Lance seus ídolos fora. É uma aliança, é um compromisso. Lance seus ídolos fora. Pense nas coisas que deixam você feliz e que faz você se esquecer do Senhor. Lance isso fora. Não é justo que nada ocupe o lugar que só pertence ao Senhor na adoração. É uma aliança que foi assinada com o sangue do Filho de Deus. Não é justo que você ame o seu trabalho, dinheiro. Não é justo que você ame sexo. Não é justo que você ame amizades. Não é justo que você ame qualquer outra coisa, qualquer filme, qualquer time de futebol, que o faça evitar ou o impeça de fazer aquilo que é adoração ao Senhor. Não é justo. Nem faz sentido, nem cabe no relacionamento nosso com o Senhor. Qualquer pessoa que foi livre da culpa do pecado e que foi livre da escravidão do pecado, deve viver para manter-se puro e santo diante do Senhor. Todos pecaram, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é justo que tenha custado tão alto para Jesus nos deixar brancos, alvos como a neve, e queremos nos sujar com a sujeira mais próxima que aparecer de nós, com a tentação mais simples que surgir. Não faz sentido. Pelo amor ao Senhor, olhem para a ceia com um tempo em que você se questiona: por que eu entreguei minha vida para Jesus? A palavra do Senhor é muito clara: nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Custou caro sim, mas o Senhor nos lavou. O Senhor demonstrou como é que você ama alguém. A palavra Eucaristia, repetida em algumas das igrejas que nós conhecemos, quer dizer doar-se. E cada vez que você participar da ceia, você precisa lembrar disso. Eu tenho que entregar e doar a minha vida por alguém. Você não pode dizer que ama uma pessoa enquanto você estiver doando-se por ela. Aliás, você só pode dizer que ama alguém enquanto você estiver se doando por essa pessoa. Quando você tem dificuldade de doar-se para essa pessoa, você não deveria abrir a boca para dizer que a ama. Pode abrir a boca para dizer que a explora. Pode dizer para a pessoa que você a usa, mas não diga que a ame. Você não pode dizer que ama seus pais se você não quer dar a sua vida por eles. Você não pode dizer que ama seu filho se você não dá a sua vida por eles. Você não pode dizer que ama seu marido, sua esposa, se você ama seu irmão na fé, se você não dá a vida por eles, se você só pensa em sua própria vida. Jesus mostra que de fato nos ama assim. E sabe de uma coisa, queridos? Não faz sentido eu estar reclamando de qualquer sofrimento hoje, pois nenhum sofrimento se compara ao que Cristo passou para que você pudesse ter vida e vida eterna. Isso por si só já deveria alegrar você. Você consegue se imaginar vencendo as tentações diárias e buscando formas de fazer aquilo que é santo no teu dia a dia? Você consegue imaginar isso? Você saindo daqui, indo para casa, só refletindo: Senhor, o que eu posso fazer para não pecar mais contra o Senhor?
eu acredito que nós somos capazes de passar dias sem pecar. Recentemente eu fui convencido disso. E eu reconheci que às vezes que eu pequei mais, foi quando eu comecei a pensar que era natural que eu pecasse todo dia. E se eu acho que posso pecar, então vou pecar. Mas se eu começo a entender que Deus me tornou capaz de passar dias sem pecar, então eu vou passar dias sem pecar, me consagrando ao Senhor, buscando meios de glorificá-lo, de fazer aquilo que é agradável a Ele. Como você se sentiria se você dedicasse uma parte do seu momento diário com Deus e a expressar a sua gratidão por aquilo que o Senhor faz? A maneira como você trata seus filhos, seus pais, seu esposo, sua esposa, seus inimigos, mostra o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou por você. Deixe-me concluir, lembrando 4 coisas para você. A ceia mostra o controle de Deus dos eventos. Nada que está acontecendo com você fugiu do controle do Senhor. A ceia expõe a justiça de Deus. A justiça que justifica o que se arrepende do seu pecado. É a mesma justiça que condena aquele que tem um coração endurecido. A ceia anuncia um sacrifício que livra você da ira que virá. E a ceia que prega o sacrifício de Cristo em favor de um novo povo e em favor de um novo relacionamento. É muito precioso o que acontece na ceia do Senhor. Pai querido, eu quero louvar ao Senhor pelo que o Senhor fez. Eu não vou poder imaginar toda a angústia que o Senhor passou, mas é admirável como o Senhor manteve o plano, como o Senhor foi fazendo o que tinha que ser feito, apesar do que o Senhor estava sentindo. Foi impressionante a maneira como o Senhor continuou nos amando, apesar de ter um daqueles que eram mais íntimos do Senhor, um amigo próximo ao Senhor, que o traiu. Mas Senhor, naquela noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Naquela noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o cálice e disse: este cálice é o sangue da minha aliança, é o meu sangue da aliança que faço com vocês. O Senhor diz para a gente não se esquecer do Senhor, para a gente não se esquecer do seu sacrifício, me comprometer com esses irmãos que estão aqui, que até que o Senhor venha, não esqueceremos o que o Senhor fez, em nome de Jesus, amém.